Vamos lá, galera! Mais uma vez eu aqui, professor Ed, de novo aí responsável pela turma de Médio Militar. Dessa vez a gente vai falar do módulo de número 5 e dentro do campo da história de número 2, tudo bem? História do Brasil. Na verdade, a gente vai falar um pouco da América, a gente vai falar um pouco da história dos povos africanos, até construirmos esse contato dessas culturas, isto é, tanto a cultura indígena quanto a cultura africana, com esses primórdios da ocupação portuguesa aqui no Brasil, ainda durante o século XVI. Então, o módulo de número 5, História 2, que é intitulado Os Povos Africanos, a cultura dos povos africanos e a cultura das civilizações indígenas. Então, é claro que a África, ela construiu um contato muito intenso, muito forte com o Brasil, ao longo do século XVI, ao longo do século XVII e ao longo do século XVIII e ao longo do século XIX. Lembrando que a escravidão aqui no Brasil, ela só acabou em 1888. Então, se tratando da formação da América Portuguesa, não tem como você simplesmente desconsiderar esse papel, esse intercâmbio cultural entre África e Brasil. Então, tem um intercâmbio cultural muito forte que faz com que o Brasil aprenda muito com a África e faz também com que a África aprenda muito com o Brasil. E a mesma situação, ou seja, esse intercâmbio cultural, ele também acontece com relação às civilizações indígenas. Mesmo que o trabalho indígena ele não tenha sido predominante aqui, no que diz respeito à nossa colonização, é importante sim, porque representa um dos traços culturais que ainda se apresentam aí de maneira considerável, digamos assim, dentro da cultura brasileira, dentro da formação cultural brasileira. Beleza? Bom, e o pontapé inicial para a nossa discussão, a gente vai falar primeiro da África e depois vamos falar da formação cultural indígena. Eu quero falar um pouquinho da ancestralidade africana, ou seja, da África bem antes da chegada dos europeus. É claro que a gente não pode achar que só existiu a história da África a partir do momento que o europeu entra em contato com aqueles povos. Esses povos eles já estavam ali, inclusive você vai ter reinos fortalecidos que existiam dentro do continente africano e esses reinos, ou seja, essas tribos, os bantus que viviam dentro da África, apresentavam uma diversidade cultural muito forte. É importante a gente demarcar isso, porque às vezes a gente consegue observar que muitos erros eles são cometidos, principalmente no que diz respeito a essa questão da diversidade cultural. Às vezes você vê que determinados livros ou até mesmo documentários apresentam a África como se fossem um país. Na verdade, a África é um grande continente que apresenta o quê? Uma grande diversidade cultural. Eu vou até pedir para que vocês assistam um documentário muito bom que tem no YouTube, chamado Os Perigos de uma História Única. Até falei na aula ao vivo para a galera também poder ver esse documentário, que é um comentário que trata de maneira brilhante essa questão da diversidade cultural. É um documentário apresentado por uma escritora nigeriana, onde ela fala dessa questão de como a cultura africana ela acaba sendo muitas vezes generalizada e o pior, generalizada de maneira muito equivocada, tudo bem? Então vejam o documentário para você ter um leque maior de abordagens para tratar sobre esse assunto, tudo bem? Então, é um continente muito diverso. E essa diversidade, ela vai aparecer na própria cultura, na questão religiosa, na questão dos idiomas, na questão do próprio comportamento social. Você vai ver que as tribos, elas apresentam, sim, diferenças umas das outras, beleza? E você também tem um detalhe muito interessante da escravidão, que já era algo cultural dentro da África. Professor, como assim a escravidão ela já era
algo cultural. Eu quero dizer que um africano, ele já escravizava outro africano. É bom que isso esteja claro, né? Porque quando a gente fala que a escravidão ela é algo cultural, eu quero dizer que ela faz parte da cultura africana, sendo que há diferenças entre a escravidão moderna, ou seja, a escravidão do século XVI e do século XVII, que vai ser desenvolvida a partir da presença do europeu na África, para com essa escravidão que já existia na ancestralidade africana. Então, o professor, como era a escravidão durante aí a ancestralidade africana, ou seja, antes da presença dos europeus? Então você tinha basicamente duas tribos que acabavam entrando em confronto umas com as outras, e a tribo que vencia esse conflito, ela escravizava a tribo perdedora. Entretanto, os conflitos eles só aconteciam por questões territoriais, tá? Raramente esses conflitos eles aconteciam por outros motivos. Então, a disputa territorial, quando uma tribo ameaçava o espaço da outra, era o fator principal que acabava gerando esses conflitos. Do contrário, essas tribos elas conviviam, conseguiam coabitar o mesmo território. Tudo bem? É diferente da escravidão moderna. A escravidão moderna ela já traz uma abordagem mais capitalista, ela já traz mais a questão do lucro e principalmente da comercialização de pessoas. Aqui, na escravidão moderna, o que você consegue observar é que o homem ele vendia outro homem. Ou seja, então esse tipo de relação econômica que você observa na escravidão moderna não acontecia nessa escravidão, que era uma escravidão tribal, onde uma tribo escravizava a outra, geralmente após um conflito acontecer. Tudo bem? E aqui a gente chega na parte que importa pra gente, porque é o momento em que a história africana ela vai começar a dialogar com a história do Brasil, que é a questão desse contato entre África e Europa. Professor, como assim contato entre África e Europa? Você sabe que os portugueses, vamos pegar o exemplo dos portugueses, eles contornaram o continente africano através de uma técnica de navegação que a gente chama de périplo africano. Beleza? E o objetivo do périplo africano era contornar a África para que os portugueses eles pudessem chegar lá no Oriente, onde tinha o comércio de especiarias, o que você aprendeu lá na sua aula de expansão marítima, tudo bem? Então, contornando a África, os portugueses eles montaram feitorias, eles montaram grandes armazéns. Inclusive você vai ter o que a gente chama de África portuguesa. Você vai ter Guiné-Bissau, Angola, né? Você vai ter uma série de países que, inclusive, países africanos, que têm como idioma oficial o português, devido a essa presença portuguesa na África, que, inclusive, antecede a presença portuguesa no Brasil. Lembre-se, o périplo africano ele vai ser desenvolvido durante o século XV. Os navegadores portugueses, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, passaram por aquela região ainda no século XV. E Pedro Álvares Cabral vai aportar os seus navios aqui somente em 1500. Então, antes da presença portuguesa aqui no litoral brasileiro, os portugueses já estavam na África. Por isso que não deve ser nenhum tipo de novidade para você estudar a escravidão na época moderna. Quando eu digo nenhum tipo de novidade, é porque a presença portuguesa ela já existia ali, né? Os portugueses eles conheceram o litoral africano antes de conhecerem o litoral brasileiro. Então, isso acabou facilitando para que os traficantes de escravos pudessem, de verdade, construir os contatos, né? Construir os meandros do processo escravista que vai se desenvolver aí ao longo do tempo. Tudo bem? Então, a presença portuguesa já existia e isso acabou facilitando aí a construção de um elo tão contundente, um elo tão importante da história aí da formação da América Portuguesa, que é essa questão da escravidão. E lembrando aqui, ó, que a escravidão
ela acaba sendo um modelo, o modelo de trabalho que vai predominar aqui no continente americano, e o índio ele vai gradativamente sendo substituído. É o que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas eu quero que você entenda que o conceito de escravidão moderna, ele implica um homem que vai comprar um outro homem, ou seja, existe um comércio de pessoas e, ao mesmo tempo, o tráfico de escravos, ele conseguiu garantir, ele conseguiu reservar uma margem de lucro muito grande para os portugueses, tudo bem? Então esse é o nosso bate-papo sobre esse contato entre África e Europa. Vou me mexer, ó, vou para lá para liberar essa parte do quadro aqui, ó, tô me mexendo, vou para cá, e aí tu vai olhar para cá nesse momento. Vem comigo, vamos lá. Então, agora eu vou falar um pouquinho da diversidade das tribos. É claro que você também deve considerar que a mesma diversidade que a gente destacou aqui, ó, quando falamos dos povos, da ancestralidade africana, isso também vai ser visto nas tribos indígenas. Se estivermos falando do Brasil, por exemplo, você vai ver várias tribos diferentes. Você tem os tupinambás, você tem os guaranis, você tem os tamoios, e cada tribo indígena se organizava de um jeito. Agora, se a gente for trabalhar essa questão da diversidade, observando padrões geográficos, você vai ver que essa diversidade ela amplia muito mais. Ela vai se ampliar mais ainda. Exemplo aqui, ó. Eu peguei para falar, para discutir com vocês a América Portuguesa e a América Espanhola. Bom, se você pegar a América Portuguesa, você vai ver que os índios aqui no Brasil, eles viviam de maneira muito primitiva, quase muito próximos daquela relação que a gente chama de nomadismo. Lembra? Lá nos primórdios da organização social do homem, você tinha um homem que era nômade. O que era o homem nômade? A gente fala que o homem nômade era o homem que era caçador e coletor. Ele ficava numa determinada região, esgotava daquela região recursos como comida, bebida, abrigo, e depois o que ele fazia? Ele ia para uma outra região, tudo bem? Os índios aqui no Brasil, eles viviam basicamente desse jeito. Eram tribos que se organizavam de maneira muito primitiva ainda, muito próximas desse estágio de nomadismo. E quando você pega, por exemplo, a América Espanhola, você vai acabar se deparando com uma outra realidade. Você vai ver que os índios, na América Espanhola, eles acabavam tendo um grau de organização que era muito forte. Né? Você tem ali as chamadas civilizações pré-colombianas. Lembra delas? As civilizações que habitavam ali a parte que vai ser explorada pela Espanha. Isso antes de 1492. Antes de Cristóvão Colombo chegar com os seus navios aqui na América. Então, eu estou falando dos maias, eu estou falando dos astecas, estou falando dos incas. Povos que tinham civilizações completamente organizadas. Se você pegar a cidade asteca de Tenochtitlán, a principal cidade asteca, você vai ver que o grau de organização daquela civilização era muito grande. Você tem ali uma diferença, né, da própria sociedade no nível de hierarquia. Você tem militares que são responsáveis pela defesa do território. Você tem as pessoas que cuidam das finanças. Você tem uma galera que vai trabalhar com agricultura. Ou seja, você tem uma demarcação das funções. Então, tem gente que diz, né, parte da historiografia vai afirmar, que o grau de organização dessas civilizações acabavam se aproximando do que você tinha de organização na Europa, ou em determinadas áreas, esse nível de desenvolvimento ele até ultrapassava, né, a organização dos povos europeus. Você vai ver, por exemplo, os maias. Os maias eles tinham uma arquitetura que, de fato, despontava em vários aspectos, né? Você tem, por exemplo, o conhecimento de astronomia. Os maias eles tinham um calendário muito preciso que permitia a organização daqueles povos. Os maias eles tinham a noção, por exemplo, do zero, que para a matemática, ao mesmo tempo que não é nada, ele é tudo.
não é isso? Então, tudo isso foi desenvolvido por esse povo. Então, quer dizer, quando você analisa de maneira micro, né, de maneira mais próxima a cultura indígena, você vai perceber que ali tem diferenças. E quando você pega uma análise macro, ou seja, comparando América Portuguesa, América Espanhola, se você for pegar os índios da tribo Navarro, que vivia na América do Norte, você vai perceber diferenças também, e assim por diante. Ou seja, quanto mais você amplia o leque de opções, as diferenças elas vão aumentando cada vez mais entre as tribos. Tribos que vão resistir à imposição do trabalho. Se você pegar ali os primeiros anos da colonização portuguesa no Brasil, se você pegar aquele período que chamamos de período pré-colonial, pessoal, você vai ver que o índio ele foi requisitado para o trabalho. E outra coisa, o índio ele serviu aos interesses dos portugueses, falando de América Portuguesa, durante muito tempo perfeitamente. Os portugueses eles estavam de verdade satisfeitos com o uso da mão de obra indígena, sendo que foram aparecendo aí alguns problemas, que a gente vai discutir aqui, que acabaram prejudicando, mas o índio ele vai ser solicitado para o trabalho escravo, no caso lá para cortar madeira, para colocar madeira nos navios lá, com relação ao pau-brasil. O índio vai executar esse trabalho e, até então, o português ele estava perfeitamente satisfeito. Se a gente for falar, por exemplo, da América Espanhola, aí você vai ver que o grau de satisfação da coroa espanhola ainda era muito maior, porque o que predominou em termos de trabalho na América Espanhola foi o trabalho indígena, com exceção de Cuba, que é o local onde você vai ter uma mão de obra escrava africana, nos mesmos padrões aí da chamada plantation que você tem no Brasil. Mas, né, se você pegar o restante ali da América do Sul, a região de Potosí, o vice-reino da Prata, vice-reino do Peru, territórios que pegam o que hoje seria Colômbia, Venezuela, Chile, Peru, Bolívia, você vai ver que o que predominou ali, de fato, foi uma mão de obra do índio. O índio que resiste. E o índio resiste por quê? O índio resiste porque qualquer pessoa que for colocada dentro de um regime de trabalho, né, em condições tão deploráveis quanto a gente sabe que era esse trabalho aqui, do arquitetado pelas metrópoles, você vai ver que você vai ter resistência. O sujeito ele não ganhava nada pelo trabalho, você vai ter um tipo de remuneração, né, que você vai ver lá quando estiver estudando América Espanhola, que é a chamada mita, mas era uma remuneração muito fictícia, muito artificial, que era só para você dizer que ele está recebendo alguma coisa. O sujeito trabalha 12 horas e ganha, sei lá, $1 pelas 12 horas de trabalho prestadas. Então, isso não faz muito sentido, né? Não é porque o sujeito está sendo remunerado que o trabalho dele é um mar de rosas. Não é por aí. Tudo bem? Então, vai ter resistência? Sim, o índio ele vai resistir. E uma particularidade com relação à América Portuguesa é que o trabalho indígena ele é muito bem dividido. E na cultura do índio, na cultura do índio americano, se tratando aí dos índios que habitavam o Brasil, quem trabalha na agricultura era a mulher. Então, isso acaba gerando uma resistência, né, um nível de resistência a mais por conta dos índios, porque os homens eram requisitados para o trabalho junto à agricultura, no caso, na extração aí do pau-brasil, e os índios eles acabavam se recusando, tudo bem? Porque isso não era parte da cultura deles. E aqui, como essa parte de História 2 é a parte de História do Brasil, a gente vai deixar esse gancho pronto para as nossas próximas aulas. Você entendeu o seguinte, você entender que os índios aqui, aí a gente vai começar a falar dessa questão da substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana. Além dessa questão da resistência dos índios, os índios aqui no Brasil, eles contavam com a proteção da Companhia de Jesus, porque bem no início da colonização, você vai ver que a Companhia de Jesus, ela tem um projeto com relação aos índios que é o chamado catequese, atividade de catequese, que era ensinar os costumes e os valores católicos para os índios. Então, é como se a Igreja Católica ela protegesse
os índios, em virtude do projeto que se direciona para esse grupo, e ela, de uma certa forma, ela deixava de lado os africanos. Eu até brinco, sempre falo com vocês na sala. Quando a igreja ela era indagada sobre isso, o que acontecia? O pessoal falava assim, ô Igreja Católica, você é contra a escravidão africana? A igreja falava assim, não, sou contra a escravidão indígena. Ué, mas não, a gente está falando da escravidão africana. Aí a igreja respondia, então, eu sou contra a escravidão indígena. Não, mas nós não estamos falando do índio, ou igreja, a gente está falando dos africanos. Aí a igreja respondia, eu não sou a favor da escravidão dos índios. Quer dizer, ela nunca disse que sim, mas ela também não se coloca contra, ela não se declara contra a escravidão dos africanos. Mas perguntando para as estruturas da própria Igreja Católica, você não vai encontrar registros da Igreja Católica dizendo que tinha que escravizar os africanos. Então, ela acaba não se colocando a favor e também ela não se posiciona contra, beleza? E aí, cabe você chegar à sua conclusão. Se às vezes o fato de você não fazer nada é como se você estivesse fazendo alguma coisa, beleza? Então, ó, a igreja, ela protegia os índios. Os índios contavam com a proteção. Até porque a gente está falando do século XVI. A gente está falando de um momento em que a Igreja Católica, ela tinha um prestígio muito grande. A gente acabou de sair da Idade Média. Então a Igreja Católica era uma instituição muito forte. De maneira que não era muito elegante. O pessoal não achava muito, digamos, não era muito legal, não era muito bonito você ficar contra a Igreja Católica. Então o camarada chegava lá para escravizar os índios, o colonizador, aí o padre falava assim, se você pegar os meus índios, tu vai pro inferno. Aí o cara, ele tinha um certo medo. Isso no século XVI, tá? Depois esse discurso ele cai por terra e os caras matavam o padre, pegavam índio, dizimava a aldeia toda, enfim. No século XVI, esse discurso ele ainda tinha, sim, uma certa relevância. Tudo bem? Outra coisa que dificulta essa questão do uso da mão de obra indígena na América Portuguesa é a migração do índio para regiões do interior. O índio não é bobo, né, pessoal? Se ele sabe que o português ele está no litoral, o que ele faz? Ele acaba migrando para regiões do interior, percebendo que no interior era mais difícil do português conseguir requisitar esse índio para que o mesmo pudesse servir de mão de obra. Beleza, galera? Lembrando que vocês vão ter essa aula com exercícios e outro bate-papo lá, destacando os principais pontos na plataforma ao vivo. Valeu?